Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado. E não sejais incrédulos, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentando, vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
Nós vamos rezar agora. Quero levantar as minhas mãos. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nós estamos pedindo ao Senhor que toque no nosso coração. Talvez, como Tomé, a gente tem pedido tantos sinais, mas hoje, Deus só precisa de um coração completamente entregue a Ele. E eu quero pedir para que você, com a mão no seu coração, da onde você estiver, do jeito que você estiver, vai se entregando para Deus, vai deixando Deus fazer verdadeiramente aquilo que Ele quiser na sua vida. Ah, meus queridos, o nosso Deus é um Deus imenso e rico em misericórdia. E todas as vezes que nós nos aproximamos de um Deus assim, a gente tem a certeza de que Ele faz maravilhas. Hoje eu venho te pedir que abra o seu coração para que Deus possa realizar aquilo que Ele quiser. E tudo que Deus quer é a sua felicidade. O que Deus quer é fazer com que você, a cada dia, se torne uma pessoa mais feliz, que tenha mais paz aí nesse coração, nesse mesmo coração. A misericórdia de Deus é para isso, é para que a gente possa perceber que nesse mundo nós não estamos sozinhos, não, conosco caminha o nosso Deus. E olha que interessante, Deus vai sempre à nossa frente. Essa imagem que nós temos aqui nesse telão, de um Deus misericordioso que está sempre a caminho, vai nos direcionando. E o bonito é que a luz de Deus que brota desse coração aberto por uma lança, por uma maldade, só pode fazer o bem. Deixe-se envolver pelos raios da divina misericórdia. Deixe que Deus, penetrando nesse coração, possa te fazer uma pessoa nova, a ponto de abandonar tudo aquilo que era velho, e a partir de hoje, a partir desse momento, verdadeiramente ser uma nova criatura. Nós vamos cantar novamente essa canção, e eu vou pedir para que você levante, se você estiver sentado, porque não é apenas uma canção, mas uma oração que nós estamos pedindo e dando permissão para que o próprio Espírito possa realizar tudo aquilo que Ele quiser na minha vida, na sua vida. Chegou a hora da gente verdadeiramente experimentar esse Espírito Santo, que muitas vezes a gente fala e até ouve falar, mas que talvez a gente nunca tenha feito uma verdadeira experiência. Deus te trouxe aqui às 4h da manhã, horário de agora, para que você, cheio de Deus, possa verdadeiramente ser um apóstolo da misericórdia. Cantemos, meus irmãos, porque Deus há de realizar tudo aquilo que Ele prometeu para esse povo que está aqui. Essa porção do povo de Deus há de experimentar o amor e a misericórdia. Espírito, coloque a mão no seu coração.
Enche a minha vida. Deixa Deus falar. Enche-me com teu poder, Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Jesus, eu te peço, enche a minha vida. toca no coração dessa mãe Enche-me com teu poder, pois de que ti talvez só chora por causa dos seus filhos. enche o meu ser. Tu tem a possibilidade de fazer tudo novo, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar Toca nesse jovem, Jesus, e em louvor te adorar. que talvez esteja te buscando aonde tu não estás. Coração eu quero derramar. Ele ainda não sabe, mas ele é todo teu, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração Diante do teu altar. Você pode se sentar por um instante. Nós vamos voltar a cantar já já. Mas enquanto isso, eu quero saudar duas pessoas que eu esqueci. Dois diáconos que estão presentes aqui. O diácono Rogério de Minas Gerais. Uma salva de palmas para ele. E também o diácono Ronaldo de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que está vindo pela primeira vez na Canção Nova. Quem são essas pessoas? Isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à comunidade Canção Nova. Você que vem sempre, um grande abraço, continue vindo. E você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pelo YouTube, enfim, tantas redes sociais, nós agradecemos também a sua participação, a sua presença aqui, junto conosco, nesse acampamento da misericórdia. Minha gente, tá bom o acampamento? Muito melhor é rezar às 3 da manhã, não é verdade? É muito bom. Eu sei que você acordou bem cedinho e talvez a experiência fez com que você estivesse aqui nesta hora. Hoje, graças a Deus, é domingo, domingo da misericórdia, e as leituras de hoje nos preparam para uma realidade nova. Jesus que se apresenta a nós. O evangelho de hoje, retirado de João, diz para nós, por três vezes, Jesus fala: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. E eu fiquei imaginando, por que será que Jesus repetiu isso 3 vezes? Eu imagino que Jesus deve ter falado isso 3 vezes para ficar bem gravado no coração daqueles que seriam os apóstolos, né? Eram os discípulos de Jesus, os 12, mas se tornariam os apóstolos. Nós sabemos que naquele momento eles estavam com medo, muito medo, estavam trancados. E aí acontece exatamente assim: quando nós estamos com medo, a gente meio que se fecha, não é assim? É assim com você? Comigo é assim, né? Estou com medo, a gente fica parado, a gente fica fechado em algum lugar. O diferencial, sabe qual era? É que ali, junto com os discípulos de Jesus, existia uma pessoa que tinha traído Jesus. Pedro estava no meio daqueles homens. Mas não só Pedro,
Os outros discípulos que abandonaram o Senhor também estavam ali. O único que tinha ficado com Jesus até o fim é o autor desse evangelho, é aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, é aquele que fez uma experiência profunda com o Mestre. Hoje nós também queremos fazer uma experiência profunda com o Mestre, sim ou não? Ih, tá fraco, já dormiu? Tá com fome? Tá com sede? Hoje nós queremos fazer uma experiência grande com Jesus, sim ou não? Eu acho que você acordou. Quando nós buscamos essa experiência, a gente está querendo de alguma forma trazer Jesus para dentro do nosso peito. Do jeito que a gente rezou e está rezando durante todo esse acampamento, nós queremos Jesus aqui dentro, porque Ele é a doce esperança. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Jesus é a doce esperança. Quero ver alguém dormir agora. Agora eu quero ver alguém dormir. Meus queridos, aqueles homens que tinham abandonado Jesus, exceto João, né? Aqueles homens, eles estavam com medo dos judeus, mas eles também ficaram intimidados com a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no erro, de alguma forma, a gente sente vergonha, sim ou não? A gente sente vergonha, a gente meio que quer sair daquela situação. Parece que o medo, a tristeza, a vergonha, parece que faz com que a gente não aproveite tudo aquilo que a gente poderia aproveitar. E Jesus precisou falar 3 vezes: fiquem em paz. Eu sei tudo o que vocês fizeram. Eu sei, Ele é Deus. Mas fiquem em paz. Tomé, o único que não estava, Tomé, nem acreditou. Os outros sentiram vergonha, né? Ficaram meio assim, encabulados. O Dídimo, né? Conhecido como Dídimo, Tomé. Não, Tomé não. Mas se eu não tocar, se eu não colocar, se eu não pegar. Tem gente que é assim, né? Meio pegajoso, né? Tem que tocar, né? Tem que ser no concreto. É síndrome de Tomé, né? Tem algumas pessoas com essa síndrome. Mas Jesus aparece de novo, fala da paz também para Tomé. E aí Tomé se impressiona com aquilo que Jesus fala. Olha, Tomé, tá vendo aqui, ó, esse lado aqui que foi aberto? Tá vendo esse coração? Eu imagino que Tomé deve ter levado um susto, né? Porque quando às vezes a gente fala umas coisas que a gente nem pensa, né? Ô menino, sai daqui, vai não sei para onde, né? Algumas pessoas falam assim, não falam? Eu conheço algumas que falam. Tomé deve ter falado isso: se eu não colocar ali a mão, nada, não vou acreditar nada. Mas Jesus mostrou o lado, mostrou a Tomé as suas maiores dores. Hoje, nós, a exemplo de Jesus, também queremos mostrar para Ele as nossas dores. O Mestre nos ensina o caminho. Hoje nós queremos mostrar para Jesus o nosso lado, muitas vezes aberto também. Quando, por exemplo, a gente experimenta uma traição. Jesus foi traído? Ficou uma chaga no coração de Jesus? Mas Ele é Deus, né? Ele perdoa tudo. Mas nós que não somos dessa turma, né? Tem algum santo aqui? Ainda não, né? Ainda não. A gente quer meio que, sei lá,
A gente não concorda muitas vezes com algumas coisas. Meus queridos, hoje, diante da chaga que nós temos, nós queremos abrir o nosso coração para que Deus realize tudo aquilo que Ele quer realizar. Alguns remédios são bem amargos, né? Já tomou algum remédio amargo? Não. Nem aquele que arde assim quando você coloca. Como é que é o nome? Metiolate. Eu acho que é esse o nome, né? A gente não sabe se fica mais dolorido por causa do remédio ou daquilo que estava sentindo antes de colocá-lo. Jesus hoje quer dizer para nós, para a gente não ser incrédulo, mas ao contrário, faça movimentar a fé que está dentro do seu coração. E talvez você, pelos acontecimentos da vida, acaba esquecendo. Sabia que dentro de você tem um germe de Deus, tem uma faísca de Deus? Quem fala isso são os papas. E por falar em papa, existe um papa, São Gregório Magno, que diz assim: olha, Tomé apalpou as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabe por que ele fez isso? Para que as nossas chagas pudessem ser curadas. Hoje Deus quer curar as suas chagas. Deus quer curar a sua vida. Deus quer curar os seus relacionamentos. Deus te trouxe nessa festa da misericórdia, nesse dia que nós chamamos o domingo da misericórdia, para que você se torne uma pessoa nova. Você aceita ser uma pessoa nova? Sim ou não? Então fica de pé. Isso. Eu gosto quando você fica de pé igual a mim. Porque se eu estou de pé, né? É bom que você fique de pé também. Olha para a pessoa linda que está do seu lado e fala assim: você está na canção nova. E na canção nova a gente não faz outra coisa a não ser rezar. Vai se acostumando, porque você vai rezar muito estando aqui. Tem um povo, os consagrados da canção nova, eles rezam. A gente reza por várias situações, mas a gente reza para fazer intimidade com o Senhor. Nós queremos ser amigo do Senhor. Nós não queremos trair Deus. O que nós queremos é tocar no coração de Jesus e deixar esse mesmo coração, com seus raios de misericórdia, invadir toda a nossa vida. Feche os seus olhos por um instante. Isso, coragem. Não vai acontecer nada não. Coragem. Feche os seus olhos. Eu queria pedir por você que está aqui, por você que nos acompanha. Jesus, essa são os teus filhos. E como eles estão precisando do teu auxílio, Senhor. Sabe, Jesus, aquilo que eles têm passado, Senhor, misericórdia na vida de cada um deles. São situações difíceis, família, financeira, sei lá. Uma coisa eu sei, Senhor, se eles estão me ouvindo, é porque eles ainda não desistiram. Não desistiram de ficar na sua presença, não desistiram do seu amor. Sabe, Senhor, situações que poderia deixar a pessoa completamente para baixo. E nós sabemos o que é isso. Nós temos pessoas doentes, eu tenho também doentes na minha família. Meu irmão, minha irmã, não é difícil a gente chorar de vez em quando por causa das pessoas que a gente ama. Mas mesmo nesse momento, Jesus é capaz de ir invadindo o nosso coração e curando de toda e qualquer realidade que a gente possa apresentar para Ele.
Perder não é fácil. E só quem perdeu nessa vida sabe como é duro. Quando eu entrei na Canção Nova, a minha avó falou para mim assim: não vai não. Ela já era idosa e também não estava muito bem da saúde. Aí eu fiquei assim, mas, poxa vida, é minha avó que está pedindo para eu não ir, mas eu tenho um chamado. Aí eu virei para ela: vó, seguinte, vó, eu preciso ir, vó, eu vou ser padre lá na Canção Nova. Sabe o que ela falou para mim? Ah, seja padre aqui no Rio mesmo. Porque quando a gente ama, a gente não quer perder, né? Eu saí de casa e ela ficou no portão, chorando. Sabe o que ela fez comigo, minha gente? Ai, a minha avó. Ela fez chantagem. Se você for, você não vai mais me ver viva. É assim. Eu vim para a Canção Nova, estudei, entrei no seminário e ia de vez em quando em casa nas férias. Chegava em casa, a minha avó estava lá e ela falava assim para mim: Evandro, me chamava de Evandro. Evandro, toma esse dinheirinho para você, porque eu sei que lá você não tem dinheiro. Ela sabia tudo. 10 reais, tirava do salário mínimo dela. Falei: não, vó, não precisa, imagina, um salário mínimo, não precisa me ajudar. Não, você tem que aceitar. Quem ama, dá tudo que tem. A minha avó ficou doente, ficou com câncer. Aí eu falei: ai meu Deus do céu. Ela já tinha um monte de problema. E aí pegou mais esse. E eu ia visitar de vez em quando. E eu via cada vez mais a minha avó definhando. Já percebeu isso alguma vez? Uma pessoa que você ama, que parece que está indo embora. Eu pedia para Jesus não curar a minha avó. Eu pedia para Jesus fazer a minha avó feliz. A minha avó se dizia evangélica. E aí, quando eu chegava lá, ela estava ouvindo o ofício da Imaculada, num CDzinho que eu tinha dado para ela. A evangélica mais católica que eu conheci até hoje. A minha avó precisou ser internada. E eu fui visitar a minha avó, né? Quando eu olhei a minha avó ali em cima daquela maca, ela olhava para mim, não falava nada, mas pedia ajuda. Gente, isso é horrível. As pessoas pedirem ajuda sem falar uma palavra. Eu falei: eu não aguento. Ela ainda melhorou do câncer, não morreu por causa do câncer, mas ficou muito debilitada. A minha avó voltou para casa, não saía mais da cama. E eu um dia precisei fazer uma missão lá em Minas. Estava no aeroporto e minha irmã mandou uma mensagem para mim: a avó morreu. Eu estava no aeroporto, em Guarulhos, e eu não sabia o que eu fazia. Se eu ia para a missão, que tinha um monte de gente me esperando, ou se eu voltava para casa. Liguei para o padre: padre, pelo amor de Deus, me ajuda a resolver isso. Ele, muito bondoso: você que sabe. Peguei o avião, fui para a missão. Mas fui com o coração tão partido, porque era minha avó. Não era qualquer pessoa que tinha morrido. Cheguei lá, eu falei: padre, eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Porque quem ama não vê distância.
peguei um ônibus, desci no Rio de Janeiro para enterrar minha avó, para dar o último beijo nela. Porque quem ama não percebe os preços que tem que pagar para dar o último abraço. Hoje, Deus te chama para jogar tudo fora e começar tudo de novo. Porque você só tem essa vida para ser feliz. Diante das realidades que a gente vive, meus irmãos, algumas são muito difíceis. Nós acreditamos na misericórdia de Deus, de um Deus que mesmo quando a gente passa por algumas situações bem complicadas, bem difíceis, nunca nos deixa sozinhos. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: vamos começar de novo? Vamos começar novamente? E a gente tem a certeza de que nessa hora Deus nos ajuda. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.